Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Filhas. Que você venha se sentar à mesa com o Senhor e Ele venha falar poderosamente no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre algo que Deus ele tem ministrado muito na minha vida, na minha leitura anual. Eu estava lendo Deuteronômio e o Senhor ele falou muito comigo sobre descanso. E o ponto de hoje a qual nós vamos falar é sobre descansar é obedecer. E eu queria que a gente começasse falando sobre uma passagem que está lá em Hebreus 4. Vamos ler o versículo 11, mas ao longo do nosso podcast eu gostaria de ler o restante desse capítulo, no caso anterior, né? Para que a gente possa contextualizar, mas só para a gente tomar como parte isso de que descansar é obedecer, vamos ler então Hebreus 4, 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Então aqui é claro que o escritor de Hebreus ele está falando que existe sim um lugar de descanso, que nós temos que nos esforçar para ir até aquele lugar, porque se a gente não entra neste lugar de descanso, nós estamos sendo desobedientes. E aí a gente pode falar sobre aquilo que o Senhor ele estava ministrando comigo. Lá em Levíticos, eu indico, né, que você faça essa leitura, porque eu acredito que assim como o Senhor ele ministrou na minha vida, ele vai falar muito com você. Levíticos do 24 ao 27, ele vai falar um pouco sobre o que o Senhor ele vai fazer quando o povo chegar àquela terra, né? E aqui em Hebreus, ele tá falando, né, em Hebreus 4, ele tá falando sobre o povo que não recebeu a terra do descanso por desobediência. E ele vai falar um pouco sobre a fé para receber aquilo. E quando o Senhor ele está falando lá em Levítico, por exemplo, sobre essa contextualização, né, do porquê o povo vai receber aquela terra, em nenhum momento ele está falando que o povo vai receber é por causa deles, é por causa dos seus bons feitos, mas é por causa da promessa do Senhor. O Senhor ele estabeleceu uma promessa. E aí ele diz o seguinte: olha, se vocês me obedecerem, tudo lhe irá bem, todas as coisas vão funcionar. Inclusive, trabalhe 6 dias e no 7º descanse, como está escrito lá em Êxodo. Ele já tinha estabelecido essa lei. E ele fala, olha, se você não me obedecer, aí ele vai falar no 27 o que aconteceria caso não obedeça. Nada vai bem. Você vai trabalhar muito, mas a terra ela não vai dar aquilo a qual você tem trabalhado, você vai ser entregue nas mãos dos seus inimigos. E aí ele vai estabelecer essa ligação entre o crer, o descansar e o obedecer. Agora vamos trazer para a nossa vida. Nós temos vivido, na verdade, as gerações viventes, né? Eu estava estudando na minha faculdade sobre as gerações, né? As gerações hoje em dia, elas são nomeadas, né? Tem geração Z, tem geração Y, tem os baby boomers, tem vários tipos de gerações e eles estavam nomeando o que cada geração espera, né? Quais são os anseios de cada geração. E é muito engraçado, para não dizer, na verdade, triste, como sobre o aspecto, né, sociológico, podemos dizer assim, todos eles têm anseios sobre o trabalho, sobre o fazer, sobre o ser visto, sabe? Nós temos vivido numa comunidade onde o nosso valor ele é dado por aquilo que nós fazemos, sabe? E isso vem em total contramão daquilo que o Senhor ele estabelece para nós, né? E eu queria saber de onde foi que a gente tirou que a gente precisa, sabe, que a gente tem um controle sobre alguma coisa. Eu não sei de onde a gente tirou isso, gente, mas esse fato da gente desobedecer e não descansar é esse senso de controle, é de eu preciso fazer para que as coisas dê certo. Mas quando o Senhor ele já estabeleceu lá, falando, olha meu filho, tu não vai ter a terra boa que emana mel, com crias boas, com ótimas vinhas, porque você merece. Não é por isso não, é por obediência à minha lei, é porque eu te escolhi. Então o Senhor ele fala, olha, não é o que você vai fazer, é o que eu vou fazer, é o que eu já fiz, eu escolhi você. E aí a gente vem nessa contramão, né? De, não, eu preciso fazer.
Não, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso dar contas das coisas que eu estou fazendo. Essa ansiedade, sabe? Essa ansiedade por ser e fazer. Isso vai em total contramão daquilo que o Senhor nos diz. E quando a gente observa a vida que nós temos levado, a gente vê que é uma questão de colheita de desobediência. Assim como o Senhor ele estabeleceu falando, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, né, tudo vai bem, mas se vocês não fizerem isso, se vocês não guardarem, por exemplo, o seu descanso, as coisas não irão dar certo. E ele fala, né, a terra clamará pelo tempo que vocês não deram de descanso. Então, quando a gente observa, sabe, a vida a qual nós temos visto, tanto no âmbito emocional, né, de a gente não conseguir se satisfazer com as coisas, a gente tá sempre pensando no próximo passo, na próxima casa que a gente vai ter, que vai ser melhor do que essa, estando num namoro, mas pensando no casamento, achando que o casamento vai ser melhor do que o namoro e não vivendo o momento, pensando que quando eu tiver um salário maior vai ser melhor, ou quando o Senhor me levantar para o ministério X, as coisas vão ser melhores. Quando o Senhor, por toda a leitura bíblica, acho que por todas as escrituras, Ele vai nos ensinando a cuidar do dia de hoje e a descansar nele. E a palavra de Deus diz, né? Nunca existiu um outro Deus que trabalha para quem nele confia. O Senhor é aquele que trabalha e peleja por nós. O nosso lugar é somente de descanso. Tem um louvor acho que é Marco Baruch, ele canta com a Laura Sogueles, e eles falam sobre isso, né? Que falam sobre esse tempo de descanso, e isso sempre me emociona muito, sabe? Ele fala que é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. O Senhor, ele nos chama sempre para este lugar, sabe? De aí, vem aqui, descansa em mim, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Jesus, ele nos diz, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E quando a gente olha para nossa vida, a gente consegue ver isso? A gente consegue ver uma vida leve, suave, alegre, contente, sabe? É claro que sim, nós temos momentos difíceis, é claro que sim, isso existe. Mas se a gente fizer uma comparação por geral, se a gente olhar os nossos dias, o nosso comum, como que vai ser, sabe? A gente tem acordado satisfeito no Senhor e calmos, ou nós temos, assim como eu agora, falado tão rápido, feito coisas tão esbaforidas e não aproveitando o momento, sempre esperando o próximo. E isso vai em total contradição com aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Vamos ler um pouquinho mais sobre Hebreus 4. Vamos começar lá do versículo 1. E aqui na minha Bíblia, ele enfatiza assim essa parte dizendo: um descanso sabático para o povo de Deus. No versículo 1, vamos lá. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Aqui ele está falando, né, sobre o povo teimoso. Nossa, quando o Senhor ele tocou meu coração com essa palavra, eu me vi como um povo teimoso, sabe? Eu tenho muita dificuldade de descansar. Algo que esse ano eu falei para Deus, Deus, eu sempre me considerei uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha muita dificuldade de viver o agora, de lidar com as coisas de agora, com os meus problemas. Eu sempre olhava para o futuro querendo fugir do meu presente, e quando o futuro chegava, ele não era aquilo que eu esperava, porque eu não tinha lidado com o que eu precisava, com o subsídio ali, né? Porque o futuro que a gente vai ter é o plantio que a gente tá fazendo hoje. Então é incoerente a gente pensar que, não, depois vai ser melhor, se a gente não tem feito algo no agora, né? Ou então até a gente nem sabe se o futuro vai ser como a gente imaginava que seria, né? Pode ser que as coisas deem um curso diferente. Então, morar no futuro é uma coisa muito problemática, né?
E eu entreguei pro Senhor nesse começo de ano e as coisas mudaram muito. Mas eu digo, é muito complicado ainda pra mim. São muitos anos, sabe? Muitos anos, 26 anos já, tratando com as coisas de uma forma tão incorreta, sabe? E glória a Deus, porque nós temos um Deus que nos ajuda, que nos auxilia, que peleja por nós, que não nos deixou sozinho. E existe uma promessa para nós, assim como havia para aquele povo. Mas a gente não pode ser igual ao povo, que escutou a palavra e não acompanhou com fé. E então, se a gente escuta essa palavra agora, nós precisamos crer e ir em direção a ela. Porque assim como o autor diz, o descanso não era só para eles, é para nós também. E aqui no versículo 3 ele vai continuar. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em um certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. E aqui a gente já pauta novamente. Não descansar é desobediência. E nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu nunca tinha pensado, até que o Senhor me fez ver sobre isso. Será que a gente tem conseguido realmente fazer as coisas como devem ser feitas e entregando o impossível para Deus? Porque o que eu acho que a gente tem feito é acreditar em Deus somente para algumas coisas, sabe? Para as coisas que são triviais, muitas vezes a gente acredita que não. E às vezes não é nem por algo que você saiba, assim, que você sabe que você está fazendo aquilo. Às vezes você se pega. Às vezes é algo que foi ensinado pra você, sabe? Assim como eu tava falando sobre gerações. A gente vive numa sociedade. Então, a gente absorver as coisas sociais é uma coisa natural, mas não quer dizer que seja o correto. Por isso que é muito importante a gente compreender a palavra de Deus, a gente ter um relacionamento íntimo com o Senhor para que a gente viva a vontade dele e não a vontade do povo, né? Não o que tem acontecido socialmente, porque nós não somos desse mundo, nós não somos como as outras pessoas. Existe uma verdade e essa verdade é a palavra de Deus sobre a gente. Então, se a gente está vivendo algo a qual o Senhor ele não decretou sobre a nossa vida, se a gente tem vivido uma vida amarga, dura, triste, cansada, não por uma temporada pequena, mas se você observa a sua vida e vê que é assim, que você tem trabalhado, mas não tem visto o seu dinheiro, sabe? Que você tem trabalhado e tem se cansado, que você tem feito as coisas na sua casa, na sua empresa, ou até as suas leituras, até a forma como você observa, sabe? A palavra do Senhor. Tudo que você faz necessita estar neste lugar de confiança e descanso no Senhor. Vamos continuar aqui a partir do 7. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E aí finaliza aqui, vamos finalizar com aquilo que eu comecei. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, o Senhor ele já estabelece aqui uma promessa pra gente. Ele fala, existe um descanso para o povo de Deus. Existe um descanso para as suas obras, assim como o Senhor descansou das suas. Mas ele fala, esforce-se, esforce-se. E aí isso entra naquilo que eu estava falando. Às vezes são tantos anos, sabe? Ou
é uma coisa tão grande socialmente, ou da sua família, ou do que quer que seja, que você aprendeu, que é um hábito, algo que é natural seu, que você às vezes nem sabe como começar. Deus, ele não fala que é uma coisa fácil, mas ele diz que é possível. Existe uma promessa. Então, se a promessa existe, ela já aconteceu. O acesso, ele só é dado se nós obedecermos. Então, o Senhor, ele estabelece algo. Ele fala, olha, existe um descanso, existe uma terra boa, eu vou fazer com que tudo lhe vá bem, mas você vai me obedecer ou você vai preferir fazer outras coisas? E aí ele vai te alertar. E o que a gente começa a observar realmente, né, na nossa sociedade, né, uma sociedade ansiosa, uma sociedade cansada, que diz muito que não tem tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, que vive realmente frustrado, sabe? É uma sociedade que não descansa, que não coloca esse lugar de soberania do Senhor. E eu posso me colocar neste lugar que realmente por muitos anos eu sempre tive muita dificuldade. E eu ainda tenho, a minha maior dificuldade, assim, do meu dia a dia é lidar com as coisas que eu preciso fazer. E aqui entra naquilo que eu já falei aqui, que é sobre a gente entender o que é importante e o que é urgente. E a gente não pode trocar as coisas importantes pela urgente. Porque normalmente a urgente é algo que a gente não fez antes e a gente precisa fazer. Agora, o importante é algo que tem primazia, é algo que não se troca. O importante é fazer as coisas, as coisas do Senhor, é o descanso, sabe? Mas muitas vezes a gente vai ter que fazer escolhas, e as nossas escolhas vão ditar o nosso futuro. E como o Senhor, ele nos diz, né, que é algo para nos esforçarmos. Então, talvez hoje que nós ouvimos, e o Senhor, ele diz, né, não endureçam o seu coração. Talvez hoje seja o ponto inicial da sua vida, de você falar, caracas, eu realmente não tenho me sentido descansada no Senhor, eu realmente não consigo parar, sabe? Quando você não está trabalhando, você acha que você precisa fazer alguma coisa para estar vivendo? Você precisa ver uma série, você precisa ver o Instagram, você precisa estudar alguma coisa porque você precisa produzir? Isso é algo contra o que o Senhor estabelece para nós. A gente precisa do tempo, né? Como, por exemplo, o povo judeu, eles têm o Shabat, né? Que é o tempo que realmente eles não vão trabalhar, é esse 7º dia. Eles não fazem nada que seja levemente, assim, cansativo, sabe? Eles só comem e ficam ali, vivendo. Que foi o que o Senhor estabeleceu. E é muito... Nossa, a gente quando começa a ver, sabe, o povo e as coisas que o Senhor estabeleceu para o povo, a quantidade de festas, o tempo que eles realmente estavam ali se regozijando no Senhor, levando sacrifícios a Deus, sem trabalhar, e o Senhor fazia com que eles prosperassem, sabe? Porque se a gente observa, assim, a quantidade de festas, a quantidade de dias que tinha, a quantidade das coisas, assim, de uma forma lógica, a gente consegue ver que não teria como, realmente, assim. Nós, como pessoas céticas, digamos assim, se olhássemos de uma forma cética, não teria como realmente as coisas funcionarem. Mas humanas, vamos falar assim, né? É melhor, né? Com as nossas capacidades humanas, se a gente fizesse tudo que o Senhor estabeleceu, se fosse por nós, nós não iríamos realmente colher. Mas o Senhor, ele fala, é por mim, não é você, não é a sua força, é a minha, sabe? E o Senhor, ele vem falando, diga o fraco, eu sou forte. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, é a gente realmente dar disponibilidade ao Senhor. A gente tirar as coisas das nossas mãos, sabe? E viver nos pés do Senhor. Porque não é o que nós vamos fazer, é o que o Senhor já fez por nós. O descanso é um lugar a ser acessado por nós. É a gente realmente parar de viver como nós temos vivido, de uma forma ansiosa, principalmente por causa da tecnologia, e ir na contramão disso. E quanto antes a gente se despertar para isso, melhor.
Porque quanto mais inserido num lugar, mais difícil, né, é a gente sair disso. E a gente sabe que estamos caminhando para tempos cada vez mais maus, né? Então, quanto antes a gente tiver esse despertar e pudermos levar outros para esse lugar, melhor, né? E, algo sobre mim também, sabe? Sobre esse lugar de descansar. Eu percebi, né? Que eu via muito dorama. Nossa, o tempo que eu não tinha pra fazer nada, eu precisava fazer alguma coisa. Então eu me entupia de entretenimento. E eu tenho uma amiga que ela fala que o entretenimento é uma felicidade falsa. Porque a gente tem uma sensação falsa de preenchimento e felicidade, mas é só enquanto a gente está alimentando aquilo. Enquanto no Senhor a gente tem algo que não é passageiro, sabe? E não quer dizer que você não possa ver um dorama ou que você não possa, às vezes, usar um pouco do Instagram, mas é tudo entender o porquê que eu tenho feito aquilo. O que tem me levado àquilo? Será que eu tô tentando tapar um buraco? Será que eu tô tentando fugir do descanso? Será que o que eu tenho feito realmente ele tá de acordo com a vontade de Deus? Ou eu tô fazendo algo de uma forma a não obedecê-lo, né? Então, que hoje a gente possa procurar instrução no Senhor e obedecê-lo, sabendo que não vão ser as suas milhões de horas a mais, os seus milhões de bicos a mais, que vão fazer com que você prospere, mas é somente o Senhor. Então, que hoje a gente possa se achegar ao trono da graça, sabendo que no momento oportuno, no momento que é hoje, né, o Senhor estabelece um tempo novo, um tempo chamado hoje, a qual você receberá do Senhor aquilo que ele precisa, aquilo que você precisa, ajuda do Senhor. Então, que a gente realmente venha ser desperto, sabe? Para esse tempo de descanso, entendendo que não descansar é desobedecer, e desobedecer é viver tudo aquilo que foi decretado para aquele povo, né? Que a gente pode até trabalhar muito, mas a gente não vai colher. Vamos ser entregues nas mãos dos nossos inimigos. E o Senhor, ele fala, né? Você vai ver os outros povos conquistando coisas e você não vai conquistar. Você não vai ter, mesmo fazendo mais. Nossa, isso é tão... Gente, isso é tão real, né? Às vezes a gente olha e pensa, tipo, caracas, eu trabalho tanto, eu faço tanto, por que eu não consigo? Minha vida sempre foi muito assim. Eu trabalhava tanto, eu fazia tantas coisas e eu pensava, gente, eu não tenho real, caramba. E eu só tô desgastada. Eu tô desgastada emocionalmente, financeiramente, eu estou cansada. E aí o Senhor, ele me chamou para um tempo de descanso. Porque algo que até uma amiga falou, ela tava falando, o que eu entendi de Deus é que se a gente não consegue estabelecer as coisas da forma correta, a gente não vai ter. Sabe? Então, se você não consegue estabelecer um tempo certo para cada coisa, você vai ser retirado daquilo, sabe? Por um cuidado, muitas vezes, do Senhor. Por um cuidado para que Ele não perca você. Para que você seja reestabelecido nele. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele repreende aqueles que amam. E Ele não repreende aqueles que aceitam. Então, se o Senhor, Ele te leva para um lugar de repreensão, é porque Ele te ama. É porque Ele quer fazer com que você seja mais parecido com Ele. É porque existe uma promessa sobre a sua vida e Ele fala, ei, vamos viver isso. Existe algo novo, né? Existe um tempo estabelecido como hoje para a sua vida. Então, que hoje a gente possa descansar. Uma palavra breve, bem realmente rápida, mas acho que muito funcional, né? Para o tempo de hoje. E eu queria finalizar com Mateus 11, do 28 ao 30, que diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se hoje você se encontra neste lugar de perdição, assim, sabe? De você não saber, talvez os seus olhos eles tenham sido abertos
e você viu, caramba, realmente eu não tô descansando, realmente eu tô fazendo tanto, eu não tô vendo colheita disso, ou nossa, eu tô usando de válvula de escape, os meus dias eles têm sido realmente duros. Se os seus olhos foram abertos para isso, que você possa viver o que está escrito aqui em Mateus 11. Conheça a mim, conheça Jesus, porque o fardo dele é leve, o jugo é suave. Existe uma contrariedade entre aquilo que os teus olhos, as tuas mãos às vezes estão tentando pegar, mas elas não conseguem, em relação àquilo que Jesus ele diz e ele dá para você. Algo leve, algo suave. Então que você possa se achegar a essa verdade, vivê-la, ter fé e recebê-la, em nome de Jesus. Que você possa meditar sobre essa pequena passagem, possa orar ao Senhor e receber dela, porque é algo real, é algo, não é uma mentira, não é algo leviano, é uma realidade para a sua vida. Então que você possa realmente falar, Deus, eu não estou vivendo isso e eu quero viver, eu me cansei de viver dessa forma, eu me cansei, eu tentei ir por lugares, eu tentei fazer com as minhas mãos, ou até, Senhor, eu me perdi em algum lugar, eu não sei onde foi, mas me ajuda, me perdoa e me leva para esse lugar, porque esse jugo está muito pesado e Ele te dará um novo jugo. Vamos orar para que o Senhor ele venha sobre a sua vida e que todas as coisas se façam novas, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, obrigado por o Senhor nos instruir e não nos deixar, Pai, sem uma palavra, Senhor, obrigado por o Senhor nos cuidar como filhos Teus, Pai, como filhas Suas, Senhor, que o Senhor venha, Pai, todos os dias, Senhor, ter misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, nos perdoa pela falta de obediência, Senhor, nos perdoa, Pai, por muitas vezes não termos, Pai, refletido aquilo que o Senhor diz que nós deveríamos, Senhor, mas não afaste os Teus olhos de nós, Senhor, que o nosso coração seja um coração segundo o Teu, que os nossos pés andem pelo caminho, pelo único caminho que é Jesus. Espírito Santo de Deus, nos leve ao trono da graça, faça com que as palavras elas sejam saídas da nossa boca e cheguem ao ouvido do nosso único Deus que peleja por nós, que seja a vontade dele sobre a nossa, que o Senhor nos leve para este lugar de descanso que foi estabelecido para as nossas vidas, que nós tenhamos fé, que todo coração endurecido venha cair por terra, que o Senhor transforme os corações duros, os corações de pedra em corações de carne, Senhor, e que essa palavra ela venha vivificar cada um de nós e que não seja algo transitório, mas que seja algo real, vivido por todos os dias, que haja uma mudança de vida, que haja um descanso no Senhor, sabendo que não somos nós que fazemos nada, que a nossa vida não é nossa, que o nosso querer é ínfimo perto daquilo que o Senhor tem para nós, e que a gente possa viver em totalidade tudo aquilo que o Senhor declarou, Pai, que possamos viver e tomar a terra a qual o Senhor nos deu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, que o Senhor ele venha fazendo novas coisas na sua vida. Se você tem algo para compartilhar, deixa um comentário aqui, se você chegou aqui também até o final, se faz sentido isso que a gente está falando para sua vida, se tem alguma passagem que o Senhor ele fala muito com você também sobre descanso, coloque aqui e compartilha esse podcast com alguém a qual você acredita que possa ser abençoado por essa palavra, a qual faça sentido, sabe, o que o Senhor ele ministrou nesse momento. E tenha uma ótima semana, que o Senhor ele venha te surpreender e venha te guardar no seu amor, em nome de Jesus, e que você venha viver esse descanso por todo o tempo, até que ele venha nos buscar, em nome de Jesus. Um grande beijo.